Gente, mas este é o momento mais precioso para a vida de vocês, adolescentes, jovens. Desfrutem, aprendam, ouça a palavra do Senhor, porque essa palavra é para os nossos jovens, principalmente, mas para toda a igreja. 2 Reis, capítulo 5, eu estarei lendo o versículo 9, é uma história muito linda. Eu quero que as pessoas estejam ouvindo numa ótica de mestre e discípulo. Eliseu e Geazi. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, começa assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, e leva e lava, e manda dizer o seguinte: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã muito se indignou. Repita após mim: muito se indignou. Mais uma vez: muito se indignou. Então Naamã muito se indignou, e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, aleluia, glória ao Senhor, senão o Deus de Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele, e a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto, nem sacrifícios a outros deuses, senão o Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon, e ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo, disse Elias. Vai e faz. Eliseu disse: vá e faz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, moço, discípulo, servo de Eliseu, que era o homem de Deus, disse: eis que o Senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo do que corria atrás dele, saltou do carro e a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? Ele disse: tudo vai bem, meu Senhor. Tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata, aproximadamente 30 quilos de prata, das suas mudas de vestes, e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, ou seja, aproximadamente 60 quilos de prata. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-la sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor Eliseu, e disse Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse:
porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou sobre seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivas e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Até aqui a palavra de Deus. Reprovado pela ganância. Reprovado pela ganância seria o tema dessa noite. Amados, existem muitas lições que nós podemos tirar nesse texto que são explícitas, ou seja, que nos saltam os olhos, que nós podemos perceber logo quando nós a lemos. Mas existem algumas lições que estão implícitas, aquela que nós temos que analisar mais detalhadamente esse texto. Lá no meu PG eu tenho instigado, eu tenho instruído os meus companheiros a estarem estudando a palavra de Deus de uma forma mais detalhada, mais profunda, porque nós aprendemos muito mais. A palavra diz do Senhor que Geazi ele era um moço, assim como a maioria dos jovens estão aqui. Eu fico imaginando o que faria um moço buscar um profeta para se tornar um profeta também, ser um discípulo. Eu fico imaginando então como isso poderia acontecer. Então lá em casa hoje, meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando Geazi quando tinha seus 9, 10, 11 anos. Ele estava no meio da presença da sua família, junto lá com sua mãe, com seu pai, com seus avós, e lá ele ouvia palavras lindas, maravilhosas. Histórias de Moisés, de Abraão, histórias de Davi e suas batalhas, a sabedoria e o reinado maravilhoso de Salomão. Mas eu ficava imaginando quando os seus pais, seus avós falavam, talvez, de Elias, um mau profeta relatado no Velho Testamento. Eu imaginava que os olhos dele brilhavam. E ele pensava, gente, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser que nem Elias. Eu quero ser um profeta de Deus. Nasceu primeiramente no coração dele. Falo isso por quê? Porque Eliseu ele era um homem de Deus, tinha totalmente liberdade de estar com Deus, e Deus falava constantemente no coração de Eliseu, e saberia que se Geazi tivesse ido até a casa dele pedindo, Eliseu, eu posso me tornar um profeta como o Senhor? Com certeza Deus revelaria para ele assim, não, o seu coração está endurecido, você quer se ensoberbecer, você não merece ser um profeta de Deus. Mas provavelmente Eliseu deve ter olhado para dentro do coração daquele jovem. Deus olhou para dentro do coração daquele jovem e viu que ele tinha uma vontade de ser realmente um servo do Senhor, um ministro da tua palavra, um homem que tivesse uma afinidade com o Senhor. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então ele procurou Eliseu, eu quero estudar então com o melhor, eu quero me instruir com o melhor homem. Quem melhor do que Eliseu? O homem que andou junto com Elias, que era também um moço de Elias, um discípulo de Elias. Ele viu Elias fazendo milagres tremendos, fogo caindo do céu, pessoas sendo ressuscitadas, rios sendo abertos para ele poder passar a seco, um redemoinho levando para o Senhor, ele sendo transladado. Então Eliseu seria o melhor professor daquela época. Então, amados, jovens, procure o melhor, isso não é errado. Se você puder pagar uma escola particular, estude numa escola particular, mas se dedique. Seja que nem Geazi. Tenha um coração bondoso. Sabedoria é uma bênção de Deus. Deus se alegra quando as pessoas buscam sabedoria. Isso pode me levar lá em 1 Reis, capítulo 3, que um jovem de aproximadamente 11 anos de idade, ele subiu a um alto monte, e ali ele matou um novilho e fez um holocausto ao Senhor e começou a adorar ao Senhor como nós fizemos aqui hoje. Foi lindo, foi maravilhoso nós estarmos aqui adorando ao Senhor. Esse menino era Salomão. Então Deus olhou para aquele jovem e falou assim, isso que eu quero, uma pessoa que me adore. Então Deus deve ter se apaixonado por aquele menininho, por aquele rapazinho, por aquele moço. Ele deve ter chamado assim, Salomão, vem cá, presta boa, meu amigo. Vamos pensar aqui nos dois.
eu quero te dar uma bênção. Fala, o que você me pediu, peça, e eu lhe concederei. Salomão pensou assim: puxa vida, eu tenho um reinado, várias pessoas para poder governar, tantas pessoas que eu não consigo nem sequer contar. Pai, meu Deus, ai de sabedoria. A palavra do Senhor diz que Deus se alegrou com esse pedido de Salomão. Sabedoria, sabedoria. Não existe nada melhor para Salomão do que sabedoria naquele momento. Então sabedoria é importante, porque Deus ele pode te abençoar abundantemente mais do que se você não tiver sabedoria. Deus então fez um intensivão com Salomão, que recebe a sabedoria. Ele governou Israel como nunca um rei tinha governado aquele povo, aquela nação. Mas se Salomão tivesse pensado: eu quero sabedoria para poder enganar, roubar, matar, destruir, Deus talvez teria até concedido essa bênção, porque prometeu. Porque Deus ele não é homem para que minta, as suas promessas elas se cumprem. As promessas do Senhor se cumprem. Mas se Salomão tivesse com esse coração pecaminoso, creio eu que Deus não teria se alegrado tanto assim. Outro jovem de aproximadamente 12 anos, isso lá em Lucas capítulo 2, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nosso Mestre, nosso amado, Filho de Deus e nosso Cristo, aquele que nós tanto amamos. Aos 12 anos de idade, ele estava no meio ali daqueles doutores, ouvindo, perguntando aos mestres da lei do povo de Israel, do povo judeu, e ali ele aprendia, ele buscava sabedoria, ele buscava conhecimento, porque ele tinha uma grande obra que era salvar as nossas vidas. Quantos aqui estão salvos hoje? Levante a sua mão assim bem alto. Aleluia, glória a Deus. A sabedoria começou a então entrar em Jesus Cristo, e ele começou também a falar aos 12 anos e a ensinar a tal forma, a tal ponto que as pessoas se maravilhavam com Jesus. Gente, que mente linda, que mente maravilhosa, que menino inteligente. Jesus Nazareno vivia num lugar pobre, humilde, nasceu num lugar pobre, num lugar humilde. E Jesus ele foi tremendamente usado. Por isso, vocês que estão sentados aqui essa noite. Um outro jovem também, que se assentava aos pés de um grande sábio na sua época, chamado Gamaliel. Paulo ou Saulo, ele juntava-se próximo aos seus amigos e iam até Gamaliel, e ali ele aprendia coisas fantásticas, as leis do Senhor, a palavra do Senhor. Ele conhecia profundamente o Senhor, ele conhecia as leis do Senhor, ele sabia grego, hebraico, aramaico, era um homem fluente, tinha conhecimento, sabedoria, filosofia. Até que um dia o Senhor o trouxe à luz da palavra de Deus, fez ele conhecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo passou a estar com ele dia após dia. O Espírito Santo começou a guiar a vida dele, e ele, um homem sábio, começou a andar sob a luz do Espírito Santo de Deus. E ele percebeu o quão importante era pregar para os gentios. E eu ficava muito bem pensando nessa semana, quando eu estava meditando nessa palavra. Paulo, lá no Areópago, lá onde estavam os maiores filósofos gregos, e lá ele começava a falar da palavra de Deus com autoridade. Jesus, Ele é poderoso, é Ele o Rei dos Reis, Ele que é o Santo dos Santos. Esse Deus que vocês colocaram nesse altar aqui, que vocês não sabem, esse Deus é de Jesus que eu estou falando, o nosso Senhor, o Deus verdadeiro, aquele que veio até nós, nos amou primeiro, se entregou em nosso favor, pelos nossos pecados. Busque sabedoria, irmãos, e Deus vai te usar tremendamente. Geazi, ele quis melhor, ele procurou então Eliseu. Então Eliseu, vendo dentro do coração dele, testificado por Deus: eu vou te ensinar, vem cá, você vai aprender comigo, ande comigo. E Eliseu, ele andava constantemente, e Geazi andava constantemente com Eliseu. Para onde Eliseu ia, estava lá Geazi. Cada milagre, cada passo, em qualquer lugar estava lá Geazi, ao lado de Eliseu. Quantos milagres será que Geazi deve ter presenciado
juntamente a este profeta tão maravilhoso chamado Eliseu. Então, chega uma prova final. Creio eu que seria uma prova final para Geazi. Eu fico imaginando Naamã, lá na Síria, o segundo homem mais poderoso da face da terra naquele momento, leproso. Creio eu que seja permissão divina para esse teste maravilhoso aqui. Creio eu que tudo estava fluindo para que fosse um grande teste, para talvez um dos maiores profetas que poderia surgir da palavra de Deus. Talvez hoje, depois de 1 Reis e 2 Reis, vocês estariam lendo de 1 Geazi e 2 Geazi, se não tivesse sucumbido a sua ganância. E tem ensinamentos maravilhosos aqui ainda. A palavra do Senhor diz que quando o exército de Naamã estava chegando, a comitiva de Naamã estava chegando, os cavaleiros de Naamã estavam chegando, eu fico imaginando Geazi lá na janela, olhando assim, olhando para longe. Do nada ele começa a avistar um cavalo, 10 cavalos, 100 cavalos, um exército. Meu Jesus Cristo que ainda há de vir, que é isso? Aí imagina então Eliseu falando: que foi, Geazi, o que está acontecendo? Veio um monte de gente lá, o que será que é isso? Aí imagina Eliseu falando assim: se quieta aí, Geazi, é Naamã e seu exército, ele veio aqui porque ele quer ser curado. Aí a palavra do Senhor diz que quando o exército chegou à porta da casa de Eliseu, ele mandou o seu mensageiro dar um recado. Bom, temos um grande ensinamento sobre isso. Primeiramente, o mensageiro, segundo muitos teólogos e alguns estudiosos da palavra do Senhor, creem que seria o próprio Geazi. Mesmo se não fosse, eu quero pensar que foi Geazi quem seria incumbido de levar uma notícia a Naamã. Se coloquem agora no lugar de Geazi, jovem, inexperiente, frente a frente ao segundo homem mais poderoso do mundo. Se colocaram no lugar de Geazi? Imagine agora então Eliseu falando o seguinte: olha, Geazi, você vai lá fora, você vai lá para fora, e você vai dar um recado para aquele general sírio. Falar o seguinte: diga para ele se lavar 7 vezes aqui no Rio Jordão. Eu não faria isso de forma alguma. De forma alguma. Você chegar para um homem leproso, primeiramente, essa ordem parecia ser muito, muito perigosa para um jovem menino. Primeiramente, ele tinha que se desinibir. Ele nunca esteve na presença, provavelmente nunca esteve na presença de um homem tão poderoso. É uma lição muito importante para os pais presentes aqui nessa noite. Desinibir os seus filhos, incitá-los, instigá-los a vencer o seu medo, a vencer a sua depressão, os seus limites psicológicos, incentivando a fazer as coisas, a conversar com as pessoas. Hoje em dia nós temos na nossa sociedade muitos jovens, muitos adolescentes, que têm dificuldade de conversar com uma menina ou com um menino, pedindo namoro. Isso traz frustrações tremendas. A minha tese de apresentação de TCC vai ser justamente sobre depressão. Depressão no meio da igreja. E quando eu cito lá sobre a depressão, sobre os jovens, sobre adolescentes, isso é muito forte, segundo muitos autores de livros de depressão. Jovens que não conseguem se comunicar, não conseguem se desinibir, não conseguem caminhar sozinhos, porque muitas vezes os pais são ausentes, não têm incentivado: filho, vai lá, conversa, é isso mesmo,
Você consegue, você pode. Vai lá na frente, vai lá para trás. Você é mais que vencedor. Pais têm que incentivar os seus filhos. E Eliseu estava querendo incentivar Geazi, ou o seu mensageiro, a ir até Naamã. Isso já seria muito difícil para um jovem. Mas mais difícil ainda seria vencer o seu preconceito. Em primeiro lugar, Naamã, ele era um sírio. Em segundo lugar, ele era um leproso. Segundo a tradição judaica, segundo o povo de Israel, a lepra era contagiosa. Por ser contagiosa, era uma maldição. E a pessoa tinha que ser banida, tinha que viver às margens da sociedade. E se alguém chegasse perto daquele leproso tinha que dizer: afaste-se de mim, porque eu sou leproso. E as pessoas se afastavam, porque não queriam ficar perto de um leproso. Ele tinha que vencer esse preconceito. Ele tinha que vencer este problema da lepra, do preconceito judaico, do preconceito de Israel. Um milagre maior ainda, fico imaginando um milagre maior ainda não é a cura de Naamã. No meu conceito, na minha concepção, Marcos falando, o milagre maior ainda é imaginar aquele jovem Geazi passando no meio de um monte de homens, aqueles cavalos enormes, aqueles homens gigantes. Ele olhava para cima, olhava para o lado. E qual era a mensagem que ele tinha que falar para um homem que aproximadamente deve ter caminhado aproximadamente umas 2 ou 3 semanas até chegar a Israel? Que tinha lepra, uma carne mortificada, apodrecida, fedida. Imagine como aquele camarada Naamã estava fedendo. E qual era a mensagem? Vá tomar banho. E quando eu pedi para os irmãos repetirem aqui, ele ficou indignado, muito indignado. Pensa nessa hipótese, irmãos. Você chegar com a pessoa, ele chegando com aquele general, um homem todo poderoso, ele poderia muito bem arrancar a espada e decepar a Geazi naquele exato momento. Isso é uma ofensa. Ele tinha tudo para ser um grande profeta, não é, igreja? Venceu o seu preconceito, venceu a sua inibição. Ele quis aprender de Deus junto com Eliseu. Ele tinha tudo para ser um grande profeta. A palavra do Senhor diz então que Naamã, ele saiu dali indignado. Puxa, tem rios são melhores lá onde eu moro. Por que eu não tomo banho lá? Os rios são tão limpos, esse rio aqui não é tão sujo. Mas aí vieram os servos de Naamã e falaram assim: ô meu Senhor, ô meu Pai, o que custa? Toma banho, a gente tem que passar por um rio aqui mesmo, ó. A gente não consegue ir para cima sem ter que atravessar o rio. Dá 7 mergulhos aqui logo, não te custa nada. Se não tivesse pedido para o Senhor, você não teria feito grandes coisas? Foi lá na mão, tomou seus 7 mergulhos e ele saiu curado de lá. E então Naamã volta com sua comitiva até a casa de Eliseu e fala assim: muito obrigado, eu fui curado, o Senhor Deus é bom mesmo. Eu tenho certeza agora que não existe outro Deus senão o Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele fala: deixa eu te pagar, quanto que você quer? Eu trouxe muito dinheiro, tem muita prata, muito ouro, vestes festivais, vestes festivas. Receba tudo, Eliseu. Não, muito obrigado. De graça o Senhor me deu essa palavra, de graça eu estou te devolvendo. Ensinamento de Jesus. Ele nem tinha conhecido Jesus, mas o ensinamento da palavra de Deus, ela é eterna, de Gênesis a Apocalipse. Ele nem conhecia Jesus. Ele falou: não, de graça eu recebi Naamã, de graça eu estou te dando, receba essa cura, vá para a sua terra e seja um servo de Deus ali.
nascido. Naamã então começou a andar com a sua comitiva. Então Geazi, que estava ali junto com Eliseu, que ouvia a história de Elias, que conhecia a história de Moisés, um homem que parecia ser segundo o coração de Deus também, assim como Davi. Ele viu uma oportunidade, talvez ele viu aquele ouro, aquela prata. Não vou deixar esse homem sair, eu vou atrás dessa bênção, eu quero esse negócio para mim. Ele começa a sucumbir à ganância do homem. Ganância, a ganância. A ganância, meus irmãos, pelo que eu estive estudando, é uma das armas mais mortais de Satanás. A ganância é uma das armas mais poderosas que Satanás tem usado contra a igreja, contra o povo de Deus, até mesmo contra Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, a palavra do Senhor Deus diz que depois que Jesus Cristo foi batizado, ele foi levado ao deserto e lá ele jejuou durante 40 dias, 40 noites. Somente falando com o Senhor, meditando naquilo que tudo ele aprendera desde os seus 12 anos de idade. Quantas conversas gostosas Jesus Cristo tinha ali com Deus. Chegou depois do 40º dia, Satanás se aproximou perto dele. Está com fome? Transforma essa pedra aqui em pão. Jesus Cristo está falando o seguinte: Satanás, nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca do nosso Deus. Satanás não conseguiu vencer a fome de Jesus Cristo. Então Satanás o levou a um pináculo, a um alto lugar, e falou assim: Jesus, atire-te daqui, e os seus anjos te seguirão, te sustentarão, e você poderá andar sobre as nuvens. Você poderá ser um super bem. Jesus falou a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é possível, talvez ela tenha pensado, Satanás, eu vou dar minha cartada maior, eu vou jogar o meu reis de ouro. Pegou Jesus Cristo e levou um monte mais alto que tinha em Israel, onde ele poderia ver multidões, povos, casas, várias pessoas. E ele fala para Jesus: Jesus, meu Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todo este povo, toda essa nação, todo esse ouro, toda a riqueza. Você será o homem mais poderoso. Davi será fichinha, Salomão nem será lembrado. Se prostrar, me adorar. Então Jesus Cristo, ele pega o ais de copas dele e fala assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aleluia, igreja! Quem consegue adorar o Senhor? Levante a sua mão assim: Pai, eu quero te adorar, porque eu sei que te adorando, Senhor Deus, eu consigo vencer a ganância, consigo vencer Satanás. Ensina-me, Senhor Deus, a ser um adorador que te adore em espírito e em verdade. Amém. Olha aqui para mim. Aí você deve estar falando: mas seminarista Marcos, Jesus Cristo era filho de Deus. Olha para Judas, ele sucumbiu à ganância. Ele esteve com Jesus, andou ao lado de Jesus, esteve com Jesus, viu Jesus andar sobre as águas, multiplicar os pães, ressuscitar mortos, fazer a figueira secar. Ele viu palavras lindas, maravilhosas, edificantes, que fluíam do reino, do coração de Jesus para o coração dos povos que o ouviam. Estava lá Judas, e ele sucumbiu. A ganância realmente tomou conta do coração de Judas, assim como também tomou conta do coração de Jesus.
A ganância, ela faz parte da nossa sociedade. Mas existe algum outro na Bíblia que eu poderia citar que não sucumbiu à ganância? Sim, existe. Asaf. Todos conhecem a história de Asaf? Quem sabe quem era Asaf? Aleluia. Asaf, para aqueles que não sabem, era aquele homem que ficava lá no templo, aquele homem que começava a cantar lindas músicas, que eram compostas pelo rei Davi. Entre elas, aquelas que vocês cantam, que a gente canta com tanta alegria, com tanta paz, com tanto amor. Grande é o Senhor, bendito. Canta comigo. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levante a sua mão e adore o Senhor. Temos o seu nome engrandecer. Adore como Asaf adorava. E agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aplauda o Senhor em forte, igreja. Jovens, a ganância ela pode ser extirpada da vida de vocês, como foi extirpada de muitas vidas aqui. Pessoas que tiveram a oportunidade de sucumbir à ganância, deixar de fazer alguma coisa certa para mentir, como Geazi fez, para levar uma certa vantagem e muitas vezes perder a bênção, muitas vezes deixar de estar na casa do Senhor. Geazi não adorou a Deus quando viu aquele milagre maravilhoso. Eu teria adorado, eu teria louvado ao Senhor, glória a Deus por isso. Jesus se sucumbiu, mas Asaf não sucumbiu às ganâncias. Eu quero estar lendo somente um pequeno trecho do Salmo 73. Acompanhe comigo, por favor. Salmo 73. Este salmo nada mais é do que uma oração de Asaf, aquele homem que entoava cânticos maravilhosos, compostos por ele, por Davi e muitos outros como Moisés. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviavam, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pela que a soberba os cerca. Como um colar, veste-se de violência, como de dor. Os olhos deles estão inchados de gordura, de desejo, de prazer, de ganância. Glória a Deus. E o final deste salmo, Asaf, ele consegue superar a ganância. Ele poderia muito bem tirar algum proveito, como nós temos visto em muitos lugares hoje em dia. Amados, quantos pastores não têm entendido
que a palavra é de graça e deve ser dada de graça. Não se troca uma bênção, um milagre, por dinheiro algum. De graça recebeis, de graça Deus. Seja um verdadeiro adorador. Seja como Davi sentado à beira de uma árvore, próximo às ovelhas, em meio a um povo que tinha guerra, vizinhando a sua terra, onde pessoas blasfemavam constantemente, porque famílias foram extirpadas, gados foram destruídos, muita guerra, muitos palavrões, seu filisteu, seu amorreu, seu judeu, seu israelita, e palavras de blasfêmias, um lugar onde só havia guerra e maldade. Então Deus, Ele começa a olhar de cima para baixo, procurando alguém que o adorasse, em espírito e em verdade. Aleluia! Então Deus, quando Ele estava olhando para debaixo daquela árvore, imagino eu, Marcos, achei meu servo Davi. Estava lá Davi arpejando uma harpa divinamente, cantando grande ao Senhor, no digno de louvor. Cantar ao Senhor um cântico novo. Eu não posso subir ao mais alto monte, nem descer ao mais profundo abismo, porque tu estarás lá. Achei o meu servo Davi, um homem segundo o meu coração, que me adora em espírito e em verdade. Amados, se torne um adorador, e seja na casa do Senhor adorando dia após dia, noite após noite. Leia a palavra, estude, se torne uma pessoa sábia, inteligente, uma pessoa afinada. Quantos aqui eles têm o hábito de levar a Bíblia, a sua Bíblia para o trabalho? E quando você tiver aquele tempo gostoso, reservado, fazendo na hora do almoço, quantos aqui costumam levar a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia bem alto. Eu tenho esse costume, fala comigo. Levante a sua Bíblia bem alta. Pastor, eu sei que leva. Quantos adolescentes levam as suas Bíblias? E quando tem aquele tempinho de esperar o ônibus, aproveite e leia a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia assim, jovens, quem faz isso. Eu acho que ninguém percebeu que eu estou levantando no celular. Jovens, a tecnologia está aqui. Eu tenho a minha Bíblia e o meu é um Nokia C2. É bem coleirinho. E aqui eu tenho uma Bíblia. Então, quando eu tenho um tempo de sobra, eu paro e acesso a Bíblia, pronto, e começo a ler. Depois que comecei a levar a Bíblia no meu celular, eu comecei a ler, tripliquei a minha leitura, eu comecei a estudar mais profundamente. O meu tempo de sobra eu começava a ler, e eu começava a aprender a amar de Deus. Jovem, eu desafio a vocês, se quiserem, podem procurar depois. É um aplicativo Java, acho que ninguém viu nada, né? Um aplicativo para celular, e lá tem uma Bíblia, você pode ler o tempo todo, onde você quiser. Orar, você pode orar andando, conversando. Você não precisa subir no alto monte como fez Salomão, como fazia Jesus. Você pode estar orando aqui, agora, na sua casa, no seu quarto. Mas seja um adorador, em nome de Jesus. Até aqui a palavra do Senhor. Eu quero convidar o pastor Osias a estar aqui na frente. Eu quero passar a palavra para ele, que seja na direção do mesmo Espírito, para poder nos conduzir ao fim deste culto. Querido, feche seus olhos nesse momento. Jesus, quando ele conta a parábola do solo, ele fala da semente, ele diz da semente que caiu no meio dos espinhos e foi sufocada. Ele diz que o que sufoca a palavra quando ela entra no nosso coração é o desejo por riquezas, as preocupações desse mundo. Jesus ele faz dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Há uma necessidade de integridade no nome de Deus.
E sempre quando eu ouço a palavra assim, como o Marcos pregou, eu tento entender o seguinte: o que Deus quer falar para mim hoje? Porque eu posso sair daqui dizendo assim: poxa, que mensagem legal, gostei de ouvir. Mas se ela não estiver dizendo algo para mim, e dizendo: Osias, eu quero que você faça assim a partir de agora, vai ser somente mais uma mensagem. Porque quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, Ele só fala para nos desafiar. Deus não fala para a gente ficar do jeito que está. Então eu quero te fazer um desafio agora, em nome de Jesus. Olha o seu coração. Veja o que Deus tem projetado para a sua vida, como Deus projetou para a vida de Geazi. De repente te colocando no melhor lugar para ouvir da palavra. De repente te colocando diante dos melhores testemunhos de fé. De repente te colocando diante das maiores expressões de misericórdia e graça de Deus sobre a vida das pessoas. De repente ministrando com poder e glória, e você está perto e vendo. Hoje você já tem visto algumas histórias serem mudadas aqui nesse lugar, como uma história de Naamã foi mudada lá, perto do Jordão. De repente Deus já te desafiou para ser ministrado aqui, como desafiou Geazi lá em Samaria. E Geazi chegou perto, sabe, foi quase. Só faltou para Geazi focar no propósito maior, focar no desejo de fazer a vontade de Deus, de sacrificar a sua própria vontade, seu próprio desejo, sua própria vaidade pessoal, para fazer a vontade de Deus. Geazi falhou nesse critério, e ao falhar aí, ele falhou em tudo. Nós não podemos falhar aqui. Por isso que eu quero te desafiar nesse dia, nessa noite, nesse momento que estamos abrindo aqui no meio da mocidade, do jovem, a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero colocar o meu coração no centro da tua vontade. Eu quero que os seus propósitos venham em primeiro lugar na minha vida. Se eu tiver que abrir mão, se eu tiver que perder, se eu tiver que ceder, para que a sua glória seja manifesta, eu estou disposto a fazer isso, porque o Senhor é o meu Deus. E se você deseja fazer isso, eu te convido para que você possa levantar do seu lugar e vir aqui para frente. Nós vamos orar juntos nesse sentido, em nome de Jesus. Levanta agora do seu lugar e vem aqui. Toma a decisão da sua vida hoje. Amém. Amém, querida. Deus te abençoe. Esse é o momento de você tomar uma decisão. Jovem, esse é o momento de você tomar uma decisão. Mas alguém gostaria de vir aqui à frente e dizer isso ao Senhor. Senhor, eu quero o Senhor no centro da minha vida. Senhor, eu quero entregar os meus propósitos diante do Senhor. Senhor, se eu tiver que perder para que o seu nome seja glorificado, eu estou disposto a isso, Senhor, porque o teu querer é a minha vontade. A glória do seu nome é a razão da minha vida. Porque o que eu desejo, Senhor, mais do que qualquer coisa, mais do que ouro, mais do que prata, mais do que vestes bonitas, o que eu desejo é fazer a sua vontade, o seu querer. Geazi falhou nisso, querido, nós não podemos falhar. Se você deseja essa oração, vem aqui em nome de Jesus. De repente você é um crente que está aqui nessa igreja há 20, 30, 40 anos. Já viu tanta coisa, já experimentou tanta coisa. Mas você tomou um posicionamento melhor.
renovar o seu pacto. Sintetizando bem isso, eu não vou continuar mais esse apelo, eu só quero te desafiar a levantar aqui agora, em nome de Jesus. Se você entende que essa mensagem é para você. Não é para você? Não é para a sua vida? Então continue sentado aí. E nós vamos estar orando agora, em nome de Jesus. Ó Pai, esses teus servos que estão aqui à frente, ó Deus, entenderam essa mensagem. Entenderam da necessidade, ó Deus, de buscar botar o Senhor como prioridade, acima da nossa segurança pessoal, acima, Deus, dos nossos bens materiais, acima daquilo que possamos granjear, acima dos nossos sonhos e projetos, está o Senhor. É para te glorificar, ó Deus, que nós estamos aqui. E a nossa vida, ó Deus, está sendo investida, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Pelo que o Senhor cumpre os seus propósitos na vida de cada um de nós. Não permita, ó Deus, que como Jesus, nós possamos nos tornar ótimos religiosos, mas péssimos servos. Não permita que como Jesus, nós possamos, ó Deus, perder de vista os milagres que o Senhor tem feito para olhar apenas para aquilo que nós podemos ganhar em cima do Seu nome. Que nós possamos, ó Deus, santificar tudo que temos no Senhor para a honra e glória do Senhor. É isso que nós pedimos a Deus, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.